No centro da tua vontade, Senhor, é onde desejo estar. Te adorar com tudo que sou, te entregar o perfeito louvor. O meu melhor eu quero te dar. O meu louvor é só pra te adorar, pois o meu coração seguro está. Meu Senhor, nas palmas de tuas mãos, quero te adorar por toda a minha vida. Quero te servir enquanto eu viver. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu és Senhor de tudo que sou, de tudo que sou. No centro da tua vontade, Senhor, é onde desejo estar. Te adorar com tudo que sou, te entregar o perfeito louvor. O meu melhor eu quero te dar. O meu louvor é só pra te adorar, pois o meu coração seguro está. Meu Senhor, nas palmas de tuas mãos, quero te adorar por toda a minha vida. Quero te servir enquanto eu viver. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu és Senhor de tudo que sou, de tudo que sou. Meu Senhor, vem reinar. Vem, Senhor, me transformar. Meu Senhor, vem me ornar. Vem, Senhor, quero te adorar. Quero te adorar por toda a minha vida. Quero te servir enquanto eu viver. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu és Senhor de tudo que sou. Quero te adorar por toda a minha vida. Quero te servir enquanto eu viver. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu és Senhor de tudo que sou, de tudo que sou.
A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E nesta oportunidade nós vamos falar hoje sobre se a salvação não se perde. Como explicar Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 8 e capítulo 10, versículo 26 ao 31. E para tanto, nós temos hoje a grata alegria de receber aqui nosso amado irmão, Diácono Fernando, da IEP-SED. Quero cumprimentá-lo. Paz do Senhor, Diácono. Paz do Senhor, pastor. É uma honra estar aqui. Responsabilidade muito grande, mas pela graça do Senhor nós vamos aí debater um assunto polêmico aí na presença do Senhor primeiramente. Amém, graças a Deus. Pastor Cláudio, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Alegria a gente sempre fazer o programa, né, pastor? Com certeza, mais um desafio aí para sempre é. Né, oportunidade de falarmos mais um pouco da palavra de Deus. Sempre é. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, exaltamos ao Senhor. Pedimos agora a Tua graça sobre nós, na condução deste programa, para que tudo quanto aqui falarmos, Deus, seja mediante a Tua vontade, na Tua direção, de forma que possamos, na medida do possível, pela Tua graça, misericórdia, esclarecer este tema que hoje haveremos de discutir. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meus amados, nós temos, já tem outros programas que gravamos aqui, outros não, num outro programa, falamos sobre se a salvação se perde ou não. E chegamos à conclusão, né, mediante a palavra, que a salvação não se perde, que uma vez salvo, salvo para sempre. E discutimos aí sobre algumas características que dão essa ideia, que dão essa base. Bom, se isto é uma verdade, nós cremos que de fato é, como entender, ou como que nós podemos hoje, para aqueles que nos assistem, explicar Hebreus capítulo 6? Porque ele dá uma aparente, né? E eu digo uma aparente porque, por outro lado, alguns usam esse mesmo texto para afirmar neste texto que a salvação se perde. Então, se nós cremos que ela não se perde, como que nós podemos explicar esse capítulo 6 de Hebreus aqui? Então, um desafio para nós. Queria dar a oportunidade aí para o pastor Cláudio, o senhor fazer um breve comentário aí introdutório, pastor. A Bíblia tem versículo para todo gosto, né? A verdade é essa. A Bíblia fala uma coisa, depois fala outra que parece contradizer a primeira. Isso é desde o início até o final. Então, o contexto dela é que precisa ser entendido. O contexto no geral. Existe uma direção que a Bíblia nos dá. Essa direção precisa ser percebida em qualquer assunto. Hoje nós vamos discutir esse em particular, mas em qualquer assunto existe uma direção que precisa ser seguida. Segundo a própria Escritura, tem que ser baseado na Escritura. E aquilo que for aparentemente contraditório, precisa ser entendido, porque na realidade não pode ser contraditório. Pode acontecer um paradoxo. Um paradoxo é alguma coisa que parece uma contradição, na realidade não é uma contradição. Antinomia, né, que se fala. Mas não uma contradição, quer dizer, uma coisa e outra se chocarem de forma que elas não tenham nenhuma forma de concordância. Isso não pode acontecer. Então, nós cremos que a salvação não se perde e durante o programa nós vamos ver o porquê que isso aqui está escrito. Eu até comentei com você antes do programa, trouxe uma série de outros versículos que também dão a mesma impressão, até a gente pode ler se houver tempo, até para fundamentar melhor, pegar mais texto, né, para ilustrar melhor o assunto. Né? Amém. Diácono Fernando, sua primeira intervenção, seu comentário sobre esse assunto. Para mim é impressionante a forma que a palavra de Deus ela é rica e ela é uma só, então ela não se contradiz. É o que o pastor falou, ela não pode se contradizer. Então é bendito porque isso nos faz ferver lá dentro, o Espírito Santo do Senhor, ele ferve lá dentro para que a gente busque mais, buscar o entre linhas, não somente a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra. Então, isso é bendito, esse assunto é maravilhoso, porque nos força a não olhar somente a letra, mas força a nós buscarmos mais aquilo que o Espírito Santo tem a nos revelar, e isso é bendito da presença do Senhor. Com relação até o que você comentou do estudo, né, pastor? Porque todas as vezes que nós lançamos um tema, nós sempre buscamos antes, estudamos, às vezes ainda que seja um assunto que nós já até, de repente, já vimos, já estudamos, mas por saber que vai ter o programa, nós damos uma revisada, uma reestudada. E o que eu acho interessante, não sei se os irmãos concordam comigo, é que às vezes alguns textos, dos quais às vezes a gente já até leu várias vezes, e que numa primeira impressão até parece ser uma coisa tão simples e clara, quando
traz sobre nós uma responsabilidade. Puxa, vai ter o programa, vamos falar sobre esse tema. E aí traz sobre nós um empenho maior em ver o estudo, em estudar. A gente vê como, de repente, não é tão simples assim. E como que nem o senhor falou, como algumas implicações são necessárias para chegar num acordo ou num conceito do texto, né? Bom, para nós entrarmos aí mais no assunto e sermos fiéis, eu queria ler o texto, vamos ler? Capítulo 6. Queria pedir para o senhor ler, pastor Cláudio, do capítulo 6. O versículo 4, do né? 4 ao 8, e depois, Diácono, você lê o 10, do versículo 26 ao 31. Amém? Bom, então Hebreus 6,4 fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, isso aqui é interessante, a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, essa recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Amém. Agora 10, versículo 23, Diácono. 10, versículo 26. Isso, 26, desculpa. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Pastor Cláudio, eu vejo aqui, que eu acho que, na minha opinião, existem algumas coisas que precisam ser consideradas. Primeiro, porque é impossível. Depois aqui nós vemos, eu separei aqui, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes e provaram a boa palavra. Pastor, eu quero fazer uma ilustração. Eu estava pensando nessas coisas nesses dias aí, e eu queria só ler um texto de Abacuque. Eu quero ilustrar da seguinte maneira, pastor. A palavra em Abacuque 2,14 diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E em 2 aos Coríntios, a palavra diz assim, no capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Em Abacuque está escrito: a terra se encherá do conhecimento da glória. E aqui está dizendo que o Senhor iluminou o conhecimento da glória. Então a ilustração que eu faço é a seguinte: você tem um quarto escuro e um cego dentro do quarto. O fato do quarto ser iluminado não muda para o cego a visão dele. Ele continua cego, ainda que haja luz ao redor dele. Para que ele veja, é necessário que ele tenha os olhos dele iluminados. Então, para mim, são duas coisas. Uma coisa é a pregação da palavra, e outra coisa é a iluminação no coração daquele que ouve, daquele conhecimento que está sendo passado para quem ouve. Quando é pregada a palavra, existe um conhecimento que é espraiado no meio dos que estão ouvindo. Mas para a salvação da pessoa que está ouvindo, é necessário que Deus ilumine os olhos dela para que ela veja
esse conhecimento como sendo um conhecimento de salvação. Quem dá o arrependimento e quem dá a fé para crer é o próprio Senhor. Pastor, então, só deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. Esse foram iluminados, necessariamente, se refere ao quê? Que a pessoa teve a sua mente iluminada para o conhecer, é isso? Para conhecer, para conhecer. Para conhecer. Ela conheceu Aliás, o plano da salvação. O texto que ele leu fala exatamente isso. O texto de Hebreus 10 fala exatamente isso. Fala lá, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Verdade. a pregação da palavra, ela traz tudo aquilo que está escrito em Hebreus 6. A pregação da palavra traz isso. O sujeito é iluminado, mas não no sentido que eu falei do mesmo iluminado lá é iluminado o lugar onde ele está, não necessariamente ele. É o quarto escuro e o cego dentro do quarto escuro. Então, quando é pregada a palavra, existe luz, é iluminado. Provar o dom celestial, claro, o dom celestial que é a vida qual é o dom que vem de Deus? A vida. Porque é disso que é falado na pregação. Se fizeram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está no lugar onde 2 e 3 estiverem reunidos. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Qual é a virtude do século futuro? Essa é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Isso é vida futura, isso é século futuro. Só que é o seguinte, essa pessoa é levada para um lugar pela pregação da palavra. Mas se os olhos dela nesse lugar não forem abertos, ela continua cega, ela não enxerga. A glória do Senhor está lá, o conhecimento da glória do Senhor, como está escrito em Abacuque 2,14, como eu li. O conhecimento da glória do Senhor está. Aliás, eu creio mais do que isso, né, pastor? Eu creio que o conhecimento da glória do Senhor está sobre a terra, porque nós estamos nesse período do derramar do Espírito Santo de Deus, depois da vinda de Jesus, da sua morte, ressurreição e ascensão. Nós estamos nesse tempo em que o Espírito foi dado ao mundo. Para mim, o conhecimento da glória está espraiado pelo mundo. Mas por que as pessoas não estão todas convertidas? Porque Deus não deu a todos o arrependimento. Não deu arrependimento a Esaú. Não havia lugar para arrependimento no coração dele, embora tenha sido criado por Jacó, e etc., criado por Isaac e tudo mais. Então, quer dizer, existe uma diferença entre a pessoa provar estas coisas e efetivamente ser salva. O conhecimento não é salvação. O conhecimento é o início para a salvação. Seria a primeira etapa, né? É a primeira etapa. Deus não chama. Como crerão se não há quem pregue? Ok, então eu prego, estou pregando. Agora, um prega, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Não tem como nós afastarmos de Deus a responsabilidade pela salvação de cada um. A responsabilidade pela salvação de cada um não pode ser do ser humano. Tem que ser de Deus. A obra de salvação é a obra de Deus. Diácono Fernando, aqui, até continuando aqui o comentário que o pastor Cláudio fez sobre foram iluminados, provaram um dom celestial, se referindo à graça, né, à vida, tornaram participantes e provaram a boa palavra. Então, o fato de provar a boa palavra de Deus não necessariamente signifique que aquela pessoa foi salva, na sua opinião? Eu acredito que não. Assim como, na minha opinião, os foram iluminados, também poderia ser, até corrija se for errado, mas eu acredito que o iluminados ele pode ser um esclarecimento, sim, pela graça do Senhor. A pessoa chegou na igreja, a pessoa entrou ali, ouviu, foi iluminado. Alguma coisa que ela lia às vezes e não entendia nada, algo comoveu o coração dela, o Espírito Santo de Deus que foi iluminado, iluminou o coração dessa pessoa. Só aqui pegando a sua ideia, até dentro daquilo que o senhor comentou, pastor Cláudio, a pessoa entrou a igreja entrou no local, está tudo escuro. Ou seja, ela não sabe o que tem no local, ela não consegue ver nada. Vamos pensar que seja o caso de uma pessoa que enxergue. E aí houve luz, acendeu a lâmpada, houve luz. Ou seja, ela passa a ter ciência do ambiente onde ela está, ela consegue ver tudo que está naquele ambiente. Seria mais ou menos isso? Isso, eu acredito que a partir do momento que ela entra, alguém dá o norte. Às vezes a palavra do Senhor, ela dá o norte. Olha ali, é ali, o alvo é ali. Então isso faz a diferença para que a pessoa que estava na escuridão possa começar a enxergar uma pequena luz. Que isso gera dentro do coração dela algo para seguir em frente aquilo. E o provaram do dom celestial, para mim, é o degustar. Quando você pega uma comida e fala assim, degusta, prova isso daqui. Você não vai pegar um prato desse tamanho e vai
vai comer inteiro. Você Você vai... tinha que usar o exemplo de comida, né, Diácono? Tinha que ter, né? Testemunho vivo isso daí. Testemunho vivo. Mas é impressionante que você não vai pegar bastante, você vai pegar um pouquinho. Então você vai degustar. Então você vai degustar o dom celestial, no caso. Tornar participante, para mim, é você começar ali a viver, a participar de algumas coisas, ali na obra de Deus, dentro da igreja, provar da boa palavra. Você ouve e algumas coisas, você começa a provar. Mas isso não quer dizer nada, que você é salvo ou não. Até mesmo porque o provar a boa palavra, quantas pessoas às vezes vêm na igreja? Vamos pensar uma pessoa que chega doente na igreja, está enferma, no físico. E ela ouviu a palavra, ela foi ministrada a palavra, e pela palavra ela foi curada. Eu ia falar isso. Ela desfrutou de um dom celestial. A pessoa Ela foi foi curada, participante. a pessoa foi curada, o outro conseguiu um emprego. Isso acontece. Acontece regularmente dentro da igreja. E não só isso, pastor. Por exemplo, alguém que entrou na igreja emocionalmente abatido. Sim. Aquela palavra veio e trouxe ali um fortalecimento. Sim. De repente, não foi o suficiente para salvá-lo. Sim. Né? Porque depende muito da disposição do coração Sim. daquela pessoa. Mas é uma questão que ela foi tocada pela palavra. Então, ela foi participante. De uma forma ou outra, ela foi participante. Ela foi participante e agora tem um texto aqui em 2 Pedro 2, 22. Bom, 2:20 até 22. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador, 2 Pedro 2:20. 2 Pedro 2:20. Pelo conhecimento, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque agora Deus a responsabiliza pela palavra que ela já ouviu. Aí entra aquele dilema de sempre entre soberania de Deus e responsabilidade moral do homem. Nós não vamos parar nisso, né, pastor? Porque melhor não. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. E é aqui que eu queria que você atentasse. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou ao espojador de lã. Mas nós não somos nem cão nem porco, nós somos ovelha. Agora, o Salmo 100, versículo 3, fala, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quer dizer, você entra com uma condição genética, uma genética espiritual na igreja. Se houver conversão dentro da igreja, você sai com uma outra configuração genética, que muda a sua vida para sempre. Então, o conhecimento se transformou em nova vida, o que é da responsabilidade de Deus, repito. Mas o conhecimento em si não é transformação de vida. Você quer ver uma outra coisa que eu acho interessante, Diácono Fernando? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, quando ele está falando sobre, acho que é capítulo 6, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tinha separado, mas acho que é capítulo 6, ele fala, nós que morremos para o pecado... Como veremos ainda nele? Isso. Romanos 6:1, né? É 6:1? Ele diz assim, 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando o ato da salvação é exatamente o momento em que nós morremos para o mundo do qual nós vivíamos antes. Tirando a parte sobrenatural de Jesus ter poder para ressuscitar uma pessoa, mas no ciclo natural da vida, morreu, não se vive mais. Correto? Você morreu, você morreu. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que é impossível que nós que morremos, como viveremos ainda no pecado? Então fica claro aqui uma condição muito clara. Se você morreu para o mundo, e que nem o senhor falou, e hoje é uma nova criatura em Cristo, é impossível voltar na condição em que você estava. Não entrando no mérito da questão do processo da santificação, que claro, que dia a dia Deus vai nos aperfeiçoando, mas a condição que você estava destinado ao inferno, você não tem mais como voltar a esta condição, porque você morreu para a vida da qual você vivia antes. Nós não estamos falando da mesma pessoa. Nós estamos falando de uma nova criatura. Uma nova criatura. E essa criatura não foi gerada, como diz João 1,12, não foi gerada da vontade do varão, da vontade do sangue, mas gerada da vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é uma vontade intransponível para nós. A palavra fala aqui em Efésios 1, abrindo a página, estou bem, fala assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, falando sobre a eleição nele antes da fundação do mundo.
Então nós estamos falando de alguma coisa que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram antes da fundação do mundo. E no final do versículo 5 diz assim: segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer aprovação, consentimento. Então houve uma aprovação dentro da Trindade de que tal coisa ia acontecer. Poxa, como é que algum ser humano entrará nesse conselho eterno e mudará uma determinação que Deus deliberou antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo, como diz o versículo 4? É impossível isso. A partir do momento da conversão, essa pessoa está nas mãos de Deus. E Ele é o responsável por ela. E é impossível que Deus perca essa pessoa da sua mão. Aqueles que o Pai me deu, de forma nenhuma lançarei fora. Não é possível. Nós, como seres humanos, nós temos o costume de pensar que, às vezes, só porque a pessoa está 5 anos na igreja, 10 anos, 20 anos, ela já é iluminada, já é convertida. Nem sempre é. Então, às vezes, as pessoas elas convivem, elas estão do lado, elas estão ouvindo, ela está vivendo do seu lado, você sabe, você acha alguma coisa, mas, na verdade, a gente não tem que achar nada, porque o Senhor conhece o nosso coração. A palavra do Senhor é bem clara, quando ela fala assim: o Senhor não vê como vê o homem olha para aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, às vezes, nós olhamos, achamos que é crente, achamos que se converteu de verdade, que é salvo, mas se for olhar dentro do coração, que só o Senhor pode ver, nem sempre é, e é isso que nos confunde. E posso só fazer um comentário, pastor? E isso que você está falando, diácono, é muito importante, porque leva uma grande responsabilidade, faz recair sobre os pregadores uma grande responsabilidade. O pastor Giovanni é pastor aqui na igreja da Cidade Nova. Então, vamos dizer que tem uma pessoa aqui que está 10 anos da igreja, mas na realidade nunca se converteu. Agora, a sua palavra tem que ser uma palavra que confronte o pecado dela. Porque senão ela nunca terá o conhecimento de que ela está num pecado que vai levá-la à morte. E o que me parece, às vezes, é que nós ouvimos pregações que têm por fito, por objetivo, como alvo, acariciar o ego da pessoa. Pastor, eu acho que aqui quando o autor fala foram iluminados, acho que é exatamente essa a ideia. É ter uma palavra que realmente traga a luz à pessoa. Traga a luz Olha, à pessoa. isso, são 2 caminhos, a vida e a morte, ou seja, ela vai ter que decidir. E ela precisa ter, a pessoa que se converte, eu, você, o diácono, o pessoal aqui da produção, se nós somos convertidos, nós fomos convertidos num determinado dia. Nesse dia começou um processo que a Bíblia fala em Filipenses 1,6, que é um processo de aperfeiçoamento. E esse processo é santificação, em outros textos, santificação, ok, até o dia que Jesus voltar. Então nós estamos num caminho. Quanto mais próximo nós estamos do dia em que Jesus vier nos buscar, menos pecado nós temos que ter. O que significa que dentro de nós, e o apóstolo Paulo sempre falava isso, examinai-vos, 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 porque é o seguinte, eu preciso sentir hoje, eu estou há 34 anos nesse negócio de evangelho, eu preciso hoje sentir um nojo pelo pecado maior do que eu sentia quando eu me converti. Eu preciso sentir hoje um peso tremendo que eu não sentia quando eu pecava nos primórdios da minha conversão, como eu sinto hoje. A evidência da minha salvação é que eu continuo me convertendo a cada dia, se é que eu posso usar essa expressão, Jeremias usou, né? O Senhor converte-nos, a ti nos converteremos. Eu preciso ter uma evidência para mim mesmo, examinai-vos. Então eu me examino, não, hoje eu odeio o pecado mais do que eu odiava antes. Hoje eu amo mais, eu tenho mais facilidade para amar do que eu tinha antes. Se a vida continua a mesma, essa pessoa precisa pôr as barbas de molho. Não há evidência de salvação na vida dela. A evidência é que a pessoa está num processo que começou na salvação, que não termina. Então, como o diácono falou, a pessoa está lá, às vezes ela está confortavelmente instalada na igreja, mas não existe uma palavra, e você acrescentou muito bem, não é iluminado o olho dela, não são iluminados os olhos, para que a pessoa enxergue que não é exatamente aquilo que ela está pensando. Isso é muito sério. Diácono Fernando, nós poderíamos usar aqui, não sei se de repente seria o melhor exemplo, mas dentro do que eu separei aqui do texto, fala sobre foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes e provaram a boa palavra. Tem uma passagem nos evangelhos que cita, que fala daquele jovem rico, que foi ter com Jesus, né?
E, na minha opinião, não sei se seria o melhor dos exemplos, mas é um exemplo que se encaixa dentro desse contexto, porque ele foi iluminado, ele tinha um conhecimento, tanto é que quando ele vai ter com Jesus, Jesus traz ali uma palavra que o confronta, ele fala, mas acerca dos mandamentos eu tenho aprendido desde a minha meninice. Então ele tinha uma consciência, né? Possivelmente fosse alguém que frequentasse as sinagogas, que era criado ali dentro daquele mundo religioso, judaico, e desfrutava de tudo aquilo. Então, foi iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante de toda aquela mensagem, de todo aquele ensino que eles criam, ainda que num período diferente do qual nós vivemos hoje quanto igreja. Mas nós vemos que ele não foi salvo. Né? Então, assim, o que eu queria que você comentasse, o fato de provar a boa palavra, não naquele momento, o que o texto deixa narrado, ele deu as costas, né? Bem atentado, pastor. Mas baseando naquela narrativa, dá uma impressão de alguém que viveu isso aqui e nem por isso foi salvo. Então, de repente, alguém que pode usar esse texto para apoiar a ideia de que a pessoa pode ser salva e perder a salvação, não necessariamente implique que ela foi salva, né? Eu acredito que sim, porque esse rico, na verdade, ele cresceu vendo, ele cresceu ouvindo. Então, uma coisa é eu fazer porque o meu pai faz, e uma coisa é eu viver os meus testemunhos, eu ter vivência com Cristo. Então, só porque o meu pai é pastor, eu cresci no ambiente de pastor, então eu tenho que ser um pastor? Então, não é bem assim. Então, nós temos que viver as nossas experiências. É uma coisa que eu acredito que é muito importante. Às vezes nós ficamos vivendo no meio do povo de Deus, no meio da nossa família, no meio da minha família, por exemplo, vivendo testemunhos do meu pai, vivendo os testemunhos da minha mãe, vivendo o testemunho da minha família, e não querendo viver os meus próprios testemunhos. E é isso que Deus incomoda o coração daquele que é convertido de verdade. É buscar mais, para ter mais experiências, para ter os meus testemunhos, para que um dia eu possa sentar com os meus filhos no colo aqui e falar assim, filho, vem aqui, eu vou contar o que o papai passou. Então, essa é a honra. Então, acredito que quando o rico ele foi ali, ele viveu, ele viu o pai dele fazer, mas ele não tinha essa vivência toda. Então ele era inexperiente, ele não sabia de nada ainda. Ele sabia de ouvir falar, mas de caminhar, de saber, de conhecer o que é o Evangelho, saber o que é Cristo, saber o que são os mandamentos, viver eles, isso é uma coisa totalmente oposta, que precisa de dedicação na presença do Senhor para acontecer. Foi muito bem colocado esse exemplo aí do rico lá. Porque no caso do rico acontece um outro negócio que também é uma evidência de salvação. A pessoa que se converte, ela precisa se separar de alguma coisa. Não dá para conciliar a vida cristã com a vida de antes da conversão. É impossível. Por melhor e por mais reta que tenha sido a vida anterior à conversão, a conversão ela tem princípios diferentes. A conversão ela é do céu. Então, quando o rico foi confrontado, tudo que não implicava em separação, ele fazia. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele fala. Aí quando o Senhor lançou a ele algo, uma proposta, um ensino, uma direção, para que ele largasse alguma coisa em favor do reino, foi o limite dele. Então, precisa haver separação. Sempre há separação. Eu não quero dizer que seja sempre o que eu vou citar, mas é muito comum que, depois da conversão, os amigos mudem, os amigos abandonem. Isso aconteceu comigo. Eu não quero que aconteça com ninguém, não estou dizendo que é obrigatório acontecer com todo mundo. Mas foi eu me converter e eu tinha grandes amigos, pessoas que até hoje eu amo profundamente, mas era incompatível eu caminhar com elas, porque o meu interesse passou a ser outro. Eu passei a ir para a igreja todo dia, eu passei a ler Bíblia todo dia. Era incompatível com as minhas atividades anteriores. Se não for essa separação, outra haverá, ou outras haverão. Outras haverá. Mas tem que haver uma perda
O Senhor Jesus falou que se nós não perdêssemos a nossa vida, nós não podemos ganhar Cristo. Tá certo? A palavra diz, se perder, ganha. Se ganhar, perde. Então, uma perda tem que acontecer. Qual é uma das evidências da conversão, então? Você não se incomodar de perder. Você não se abater porque perde. E vai perder, né? Porque a gente sabe que o Senhor Jesus, quando nos trata, a gente sabe por onde Ele nos leva, né? Não tem como perder, não tem como caminhar com Cristo sem perder, né, Não pastor? tem. O apóstolo Paulo disse isso, né? Ele colocou tudo por perda. O Senhor Jesus, Ele precisa mostrar para aquele que se converte que Ele é o único bem. Não tem outro jeito dele mostrar que é o único bem, dada a nossa enorme vontade de ter muitas coisas, que é humano, dada essa vontade que é própria do Senhor, não tem outro jeito do Senhor nos fazer mostrar que Ele é o único bem, se nós se nós não perdermos. Nós temos que perder. Tem que perder. Agora, perdemos para ganhar. Né? Ninguém fica assustado, né? Perder para ganhar, né? Legal acrescentar que na minha vida, por exemplo, eu cresci, me converti com 9 anos de idade, cresci, estava ali no ambiente, indo para a igreja, tudo, mas praticava as coisas do mundo. Mas a partir do momento que chegou um tempo que o Senhor falou assim, agora é a hora, chega, eu fui impactado com o poder do Senhor. E aquilo me incomodou para não praticar mais aquilo que eu praticava. Então, é impossível alguém que se converte de verdade, alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração, continuar praticando as coisas que fazia no passado, no mundo, nas coisas que o mundo oferece. Então, quando você não se converte, você vai para a igreja, você não sente nada, está tudo certo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus ele entra, isso faz a diferença, é isso que incomoda. Aí você começa a ficar com nojo até daquilo que você fazia, você olhar para trás e falar assim, eu não acredito que eu fazia isso, Exatamente. como eu podia fazer isso? Sim. Então, é bendito isso, porque eu cresci nisso, no ambiente, eu tive a opção, não quis, porém, chegou uma hora que eu quis e o Senhor escolheu a minha vida e eu me converti de verdade na presença do Senhor. Queria colocar rapidamente aqui três questões, não sei se vai dar tempo, mas eu vejo esse texto. Acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Vou tentar correr aqui. No capítulo 6 aqui de Hebreus, entre esses pontos que eu destaquei, a impressão que eu tenho, pastor Cláudio, é que até chegar-se à salvação, há um processo de iluminação, de provar o dom, de tornar até participante, de provar a boa palavra. Então, até o ponto introdutório, em que a pessoa tem a sua mente iluminada do conhecimento da verdade, até chegar à salvação, e essa é a impressão que eu tenho no exemplo que eu citei do jovem rico, é que há um processo, né? Ainda que de repente a gente não consiga ver isso de uma forma sequenciada na vida de uma pessoa que se converte aqui ou ali, mas a impressão que eu tenho, de primeiro dia que a pessoa veio à igreja, ou ouviu do evangelho, Deus iniciou um processo ali até levá-la à salvação. E no caso do jovem rico, ele passou por esse processo vamos dizer assim, no último desafio, que talvez a salvação chegaria a ele foi reprovado. Né? E a impressão que eu tenho no texto de Hebreus, não sei se o senhor concorda comigo, queria que o senhor comentasse rapidamente, é que é exatamente isso que o autor está dizendo, de pessoas que foram iluminadas, que provaram, que foram participantes, ou seja, ela até foi inserida dentro deste processo para chegar à salvação. Mas no momento H, né, na hora H, ela disse não, ela não quis, seja, independente de que circunstância for, ela dizer não quis, ou voltou atrás, se apostatou da fé, mas na hora H, ela teve uma atitude que privou ela de viver esta salvação. Não sei se o senhor concorda isso comigo? Quando eu concordo inteiramente com você de que há um processo até a conversão. Porque a obra de Deus, pastor, para mim, ela é uma obra racional. É uma obra de Deus. Mas Deus é como se tivesse feito a obra dele passar por um filtro para torná-la racional para nós. Porque o nosso culto é racional, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Na sabedoria dele nós jamais podemos entender nada do que ele faz. Mas quando ele quis nos alcançar, eu acredito que ele fez de tal maneira que a gente saiba o que a gente está passando.
E eu quero sustentar a sua posição citando Eclesiastes 1,15, quando fala o que falta não pode ser calculado. O sujeito, quando é levado para Cristo, eu acredito que ele já tem um buraco dentro dele, que não há o que preencha. O que falta não pode ser calculado. Quem sabe ele já tenha tentado preencher com viagem. Eu dei aula de tênis muito tempo. Uma vez a minha aluna não foi e o pai dela ou a mãe dela foram até a quadra para dizer, olha, a fulaninha não vem hoje, ela está com a cabeça muito cheia. Aí eu paguei uma passagem para ela, foi para a França, vai ficar 15 dias em Paris. O problema em Paris fala francês, a única diferença é essa, porque aqui o problema é falar português. Mas as pessoas querem comprar um alívio. Mas quando a pessoa chega em Eclesiastes 1,15, o que falta não pode ser calculado, eu acredito que a pessoa está perto da salvação. Eu acredito nisso, pastor. Amém. Acredito no que você falou. Acredito que Deus faça a pessoa sentir um processo de fome e de sede, que é o que fala em Mateus 5, né? Uma fome. Aí quando o Senhor vem iluminar, a pessoa fala assim, era isso que eu precisava ouvir. Pastor, e traz um divisor de águas, né? Porque mesmo que aquele jovem rico, naquela instância, tenha dado de ombros para Jesus, mas ele saiu triste. Porque ele saiu triste. Ele fez uma escolha, mas ele sabia que aquela escolha iria acarretar alguma coisa É por ruim. isso que eu acho que naquele momento ele não se converteu. A gente não vamos aqui julgar a salvação de ninguém, mas o fato de ele ter se retirado triste, ele esperava sair com uma palavra de Jesus diferente. Ele não esperava tomar aquela trombada, mas aquela trombada para mim foi muito didática para ele, viu? Professor, Nós vemos Jesus, isso em Pedro. Em Pedro. Jesus era um grande professor, né? Jesus saiu amargo daquele olhar, mas depois... Um chacoalhão, né? Tipo, você tem que aprender bastante ainda. Tem algo mais espetacular. Ele achou que era, que não era só aquilo, né? Isso. Ô, Diácono, rapidinho aqui. Duas coisas que eu quero jogar aqui para você e para o pastor Cláudio, para nós fecharmos. Nesse texto, ainda diz assim, versículo 4, porque é impossível que os que já foram, ou seja, se nós apoiarmos a ideia, como alguns apoiam, que esse texto se refere ao perder a salvação, porque caíram ou recaíram, isso a gente nem deu para a gente entrar, mas se for considerar que é o pecado e a pessoa perdeu a salvação, muitos que acreditam na perda de salvação, acreditam que perdeu a salvação por um pecado, porque se desviou da igreja, mas ao voltar, tem a oportunidade de salvação novamente. Porém, aqui eles entram numa contradição, que o texto diz que é impossível. Queria que você comentasse rapidinho para nós. Então, nessa parte do impossível para quem pensa ali que perde, para mim nessa hora não tem base, não tem baseamento nisso. Porque se a pessoa, ela perde, ela corrompe, ela cai e não tem chance mais, acabou, não tem o que falar. Eu não tenho o que fazer mais. Só que se as mesmas pessoas que pensam que perde, sim, como que explicaria um assunto desse? Como explicaria um versículo desse? O impossível. Impossível é impossível. Não tem como mais. A pessoa se arrependeu, o problema é dela. Se arrependeu, mas perdeu. Não adianta, quem perdeu, perdeu. Se o Senhor tirou, tirou. Não é assim? E não é isso que eles defendem, né? Isso, aí dá contradição. Pastor Cláudio, só para nós encerrarmos aqui, no versículo 6 diz assim, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Se nós considerarmos este texto como perda de salvação, a ideia que de expor Jesus ao vitupério é a vergonha da ineficácia da sua salvação. Então, se nós afirmarmos que por que motivo for, se desviou da igreja, alguma coisa, e que esse texto dá essa margem para a perda de salvação, nós vamos ter que também afirmar que o sacrifício de Cristo foi insuficiente para salvar este, né? Entramos numa heresia absurda, né? Acho que mais que heresia, acho que é uma blasfêmia, né? Porque aí nós negamos a cruz. A cruz, para mim, eliminou, para mim não, para a Bíblia, né? Eliminou o assunto pecado diante de Deus. Agora o nosso assunto é outro diante de Deus. Ou é arrependimento ou não arrependimento, coisa e tal, mas eu penso que se Deus sentasse aqui para conversar conosco, nós tentássemos falar de pecado para Ele, com Ele, Deus falaria assim, filho, é o seguinte, eu matei um filho para eliminar esse assunto, e você quer conversar desse assunto? Não tem outro assunto para conversar comigo? Eu matei o meu filho por sua causa. E você quer conversar de novo sobre isso? Ele não conversaria. Falar sobre pecado hoje com Deus não é uma boa. Amém. Não é bom.
Diácono, obrigado pela tua participação. Estamos chegando ao final do programa. Nós agradecemos, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite aí, uma experiência maravilhosa, onde eu pude aprender também. Glória a Deus, conte comigo aí sempre. Amém. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, pastor. Hoje faltou tempo mesmo, né? Faltou. Porque até algumas coisas eu acho que talvez até suscite na mente de quem está ouvindo o programa, assistindo, talvez algum raciocínio tenha ficado meio pela metade, né? Quem sabe a gente completa, né? Algum dia. Vamos gravar um outro programa nesse tema, em nome de Jesus. Então, espero que você tenha gostado, né? Que essa palavra possa falar ao teu coração. Salvação não se perde. Uma vez salvo em Cristo, salvo para sempre. O que você precisa, de fato, é ser salvo. Então, ficamos por aqui. Igreja Evangélica de Pinheiros, programa Viva a Vida. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Minha vida, quero te servir enquanto eu viver. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu és Senhor de tudo que sou.